Tudo bem. Bom, a partir desse momento estamos gravando, dando início mais uma vez a mais um dos seminários do PPG-BMC Unirio, contando agora com a ilustre presença do professor do programa, Pedro Cabelo. Vou fazer uma breve apresentação. O professor Pedro Hernán Cabelo Acero graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Nacional Mayor de San Marcos, no Peru. Perdão, porque o meu espanhol é quase nulo, então eu não falo bem. Perdão pelo sotaque forte. Fez um mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, em Genética, né, na USP. Né, atualmente é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, né, professor adjunto doutor da Universidade da Unigran Rio, né, e uma larga experiência em estatística aplicada às ciências biológicas, e também vem trabalhando na área de genética de populações humanas, epidemiologia, genética da fibrose cística, genética de doenças crônicas multifatoriais, dentre elas hipertensão arterial, Parkinson, Alzheimer, câncer de próstata e várias outras, e genética de doenças neuromusculares degenerativas, né, como a distrofia muscular de Duchenne, né, a atrofia muscular espinhal e esclerose lateral amiotrófica. Então, professor que tem uma larga experiência, como a Carmen colocou antes do início da gravação, está no programa desde o início, desde antes de eu, por exemplo, ter entrado no programa como professor visitante naquele momento, e lecionando a disciplina de estatística. Então, é um prazer. Agradecemos muito o aceite, o convite, né, a presença aqui do senhor para essa palestra, e o senhor tem a palavra. Fique à vontade para começar sua aula, sua palestra, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Comissão de Pós-Graduação, né, pelo convite feito, agradecer a presença dos professores e alunos aqui. E o que eu preparei hoje é uma forma de análise bastante simples que a gente utiliza para tentar detectar possíveis associações entre polimorfismos. Quando eu falo polimorfismos, me refiro muito mais aos SNPs, né? Ou seja, os polimorfismos de nucleotídeos únicos. Então, a associação desses polimorfismos com doenças. Como a gente começa isso e chega à inferência final sobre se existe ou não existe essa interação, né? Muito obrigado, então, pelo convite. Agradeço muito suas palavras iniciais aí. E vamos começar pensando no seguinte: como, pela informação que eu tenho, os alunos são alunos de pós-grado, tem mestrado e doutorado, e isso me indica que nem sempre existe uma homogeneidade de conhecimento, sobretudo na parte matemática. Então, o que eu vou fazer é ignorar que não se sabe nada de estatística. Imaginemos que ninguém conhece estatística, mas tem uma base bastante pequena, mas não importa. Qualquer coisa que eu falar e que eu não seja entendido, fiquem à vontade para perguntar, levantar a mão, não? Ou perguntar, e eu paro e posso até repetir o que estou falando, talvez com outras palavras para fazer-me entender, além do sotaque, né? Bom, então vamos começar então essa palestra que eu denominei uma abordagem simples para detectar a possível associação de polimorfismos, SNPs, e doenças. Para isso, então, o que nós usamos basicamente é um programa que é muito utilizado em medicina, que é um Q-quadrado, o mais simples dos testes estatísticos, porque ele é utilizado para variáveis que são do tipo qualitativo e que são os que vamos abordar aqui. Então, vamos começar primeiro por definir o Q-quadrado aqui, ó. Observem, o Q-quadrado tem uma função estatística que é testar a aderência ou ajuste de um conjunto de observações, né, com algum modelo teórico, alguma hipótese, né, que está sendo formulada, e ver se existe ajuste
entre o modelo, a hipótese e as observações que nós estamos vendo. Ok? Esse é o, vamos dizer assim, a função fundamental de um Q quadrado. Agora, ele é aplicado sobre variáveis que são do tipo qualitativo. Uma das confusões que a gente faz, para quem não tem costume de trabalhar com matemáticas, é confundir os testes estatísticos. Então, para usar, por exemplo, dados quantitativos, eu nunca posso usar Q quadrado. Q quadrado é só para dados que são qualitativos, ou seja, aqueles dados que são produtos de contagem. Produtos de contagem são, por exemplo, se eu falo de sexo, então em sexo eu tenho masculino e feminino. O que posso fazer com eles? Simplesmente contar quantos homens ou quantas mulheres têm uma determinada amostra. Né? Essa é a única coisa que eu posso fazer. Mas como nós trabalhamos com números, né, muitas vezes a essas características nós damos um valor numérico. Por exemplo, posso dar valor 1 para o homem e 2 para a mulher. Eu estou dando esses valores e esses valores são simplesmente eu que atribuo, não são atribuídos à vontade. Posso dar também 0 para o homem, 1 para a mulher. Ou ao contrário, 0 para as mulheres, 1 para o homem. Isso me define, então, um número que identifica cada uma das classes da variável que estou trabalhando. Observe que mesmo dando valores, imaginemos homem 1, mulher 2, né? Eu posso contar quantos indivíduos tenho dentro de cada uma dessas classes. Mas nunca posso fazer, por exemplo, algum tipo de manipulação algébrica ou matemática. Eu não posso tirar média de sexo. É impossível fazer, mesmo que eu tenha 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, contar e não posso tirar média disso, porque não existe média de sexo. Percebem? Então, essa é uma característica das variáveis que são qualitativas. Quando a gente trata de peso, estatura, né, idade, qualquer coisa dessas, vocês vão perceber que aí eu tenho indivíduos com diferentes medições. Para peso, uso uma balança e com ele vou pesar cada indivíduo e cada indivíduo é uma classe. Cada indivíduo é uma classe. Uma característica dessas, não tem classes naturais. As classes nós que definimos. Por exemplo, no caso do peso, eu posso estabelecer uma classe, por exemplo, entre 45 e 50 quilos. A outra classe, 50 a 55. 55 a 60 e assim por diante. Aí estou definindo classes com intervalos de 5 quilos. Mas uma outra pessoa não gosta de 5 e pode fazer suas classes 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80 e assim por diante. Está claro? Então, essas classes não são naturais. Essas classes nós estamos criando e cada um cria essas classes do jeito que ele quiser. Agora, cada indivíduo tem um valor diferente do outro. O fato de diferenciar um indivíduo do outro faz com que eu chame ele de variável. Ok? Então, essa é a diferença fundamental entre variável qualitativa e quantitativa. Nas qualitativas, eu tenho algum atributo que já me define a classe, o sexo, masculino e feminino. Grupo sanguíneo. Quando tem um indivíduo tem um antígeno A, ele é classificado como grupo A. Se tem um antígeno B, então ele é classificado como B. Se tiver os dois antígenos, é AB, e se não tiver nenhum antígeno, é o O. Observem que esse atributo já define qual é a classe do indivíduo. Enquanto que nas quantitativas, no caso do peso, né,
cada indivíduo tem um valor, mas é difícil, muitas vezes, manipular grandes quantidades de dados. Então, o que nós fazemos? Estabelecemos classes arbitrárias. Nós criamos classes. Então, decimos, vamos criar classes de 10 em 10, 50 a 60. Quantos indivíduos tenho dentro dessa classe? Aí começo a contar. Mas quando eu começo a contar quantos indivíduos tenho dentro da classe 50 a 60, eu vou simplesmente transformar minha variável, que é quantitativa, em qualitativa. Por quê? Porque agora estou contando quantos indivíduos tenho em cada classe, mas vou perder os valores originais. Percebem? Vou perder os valores originais. Então, quando eu trabalhar com classes, na verdade, qualquer conta que eu fizer, eu vou perder precisão. Porque dentro de 50 e 60 quilos, por exemplo, tenho 15 indivíduos. Mas eu vou perder, tenho 15 indivíduos, mas não sei qual é o peso de cada um. Então, que valor representa essa classe? O ponto médio. Entre 50 e 60, eu tenho um ponto médio que é 55. E matematicamente, estatisticamente, vou trabalhar com o valor 55 como representante de todo o grupo. Ok? Então, só para finalizar essa parte de variáveis, para não confundir, existem testes específicos para variáveis qualitativas e outras para variáveis quantitativas. Nós vamos trabalhar com variáveis qualitativas, ok? E para isso, então, o teste que a gente usa para isso é o teste do Q quadrado, ok? Bom, como falei antes, esse teste é para medir a aderência, né? É para medir o ajuste entre observado e algum tipo esperado, mas esse esperado, quem me dá é alguma fórmula, quem me dá esse esperado é alguma hipótese ou algum modelo matemático, ok? Esse aqui quadrado, ele tem uma fórmula geral, que eu vou apresentar agora para vocês, que é essa aqui. Q quadrado é representado por uma letra grega, essa parecida com um X, mas na verdade essa letra é uma letra C. Uma letra C em grego. Essa letra C em grego é Q, e é elevado ao quadrado. Por isso que chama Q quadrado esse teste. E ele tem uma fórmula muito simples. Ele vai pegar as observações de uma classe e comparada com os esperados nessa classe. Então, observem que no numerador dessa formulinha aqui, eu tenho a diferença que existe entre observação e o esperado. O esperado pode ser, como falei, uma hipótese ou um modelo matemático qualquer. Agora, esse numerador, essa diferença, eu elevo ao quadrado e divido pelo esperado. Em cada classe. Eu faço isso em cada uma das classes que eu tiver. Se tiver quatro classes, eu vou repetir essa continha 4 vezes. Por isso que tem um somatório aqui que vai de 1 até 4. Se tiver 8 classes, vai de 1 a 8. Então, vou fazer essa conta 8 vezes. Ou seja, o valor K que vocês estão vendo aí não é nada mais que o número de classes. Ok? E agora vamos a falar sobre um outro conceito agora do ponto de vista genético. Não sei quanto vocês conhecem a lei do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Imagino que vocês, isso em genética, já conhecem. Então, observem, eu tenho aqui um exemplo da distribuição de um gene A, né, em que nós temos o ação, que seria o homocigoto, que apresenta os 2 alelos ação. Temos o heterocigoto, ação, e temos o acinho. Imaginemos que eu tenho, então,
245 indivíduos homocigotos ação-ação, 197 heterocigotos e 58 a pequeno. O total de indivíduos são 500. Bom, o que nos diz o equilíbrio de Hardy-Weinberg? O equilíbrio de Hardy-Weinberg diz que a distribuição, né, genotípica de um conjunto de indivíduos em relação a um determinado gene, né, neste caso, um gene com 2 alelos, é igual a P2, 2pq e Q2. P2 para a grande é grande, 2pq para a grande é pequeno e Q2 para a pequeno é pequeno. Então, eu vou usar esse critério para calcular os esperados. Mas observem, primeiro tenho que calcular qual é o valor de P e qual é o valor de Q. Isto aí, eu vou calcular primeiro as frequências gênicas, ou seja, as frequências alélicas. Como calculo, por exemplo, a frequência do alelo A grande? Vocês podem ver aqui o P é 0,6870, né? Esse P me diz que, contando o número de alelos, né, que existe nesse grupo, nessa amostra ou nessa população, eu tenho 68% de alelos, 69% se arredondamos, ok? Mas como conseguimos isso, né? Observem, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse 0,68, apaguei, e vou calcular o valor de P. Observe que nos indivíduos ação-ação, eu tenho 245 indivíduos, né? Mas quantos alelos eu tenho? Se são 245 indivíduos, eu sei que cada indivíduo tem 2 alelos a grande. Portanto, o número de alelos em essa classe é o dobro de 245. Então, aqui na minha fórmula de P, eu vou colocar igual, abro um parênteses aqui, né? E vou contar quantos alelos a grandes tenho na população inteira. Primeiro, tenho 2 vezes 245. Mais, nos heterocigotos, quantos alelos a grande tenho? 197. Que tenho um alelo a grande e um alelo a pequeno. Então, tenho 197 alelos a grande. Então, mais 197. Fecho, de acordo com as probabilidades, o cálculo de probabilidades, número de casos favoráveis a um evento sobre o total de casos. Então, já peguei todos os alelos que são A grande, porque no A pequeno não tenho A grande. Então, já peguei todos os alelos A grande. E tenho que dividir isso pelo total de alelos. O total de alelos, observem que eu tenho 500 indivíduos. Se tenho 500 indivíduos, então o total de alelos é igual a 1000, porque cada indivíduo tem 2 alelos. Então, divido, abro um parênteses e pego 2 vezes 500. Fecho. E tenho aquele 68, 70 que nós falamos antes. Tá ok? Gente, uma vez que eu tenho o valor de P, eu não preciso fazer a mesma conta para calcular o valor de frequência do alelo A pequeno. Porque eu sei que P mais Q dá igual a 1. Portanto, o valor de Q vai ser igual a 1
menos 0,8070. E aí eu tenho 0,3130. Já tenho a frequência alélica. Com essa frequência alélica eu vou conseguir os esperados. Vou conseguir os esperados em cada uma das classes. Pela lei do Hardy-Weinberg, eu tenho, se ele estiver, a população estiver em equilíbrio, ela tem que ser igual a P2 multiplicado pelo total de indivíduos. P2 é uma probabilidade. Se quero o número de indivíduos, multiplico pelo total de indivíduos. É assim que se consegue a frequência desse genótipo. Eu vou deletar e aqui vou usar aqui agora. Neste ponto aqui, eu vou colocar igual ao valor de P que eu vou elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado, eu tenho 47%. Ok? Mas isto aqui é uma frequência, não é número. O que está faltando? Está faltando aqui na fórmula multiplicar pelo N. O N que nós temos é 500. E aí eu tenho, então, agora o esperado dessa primeira classe, 235,98. O observado foi 245, o esperado foi 235, se estiver em equilíbrio. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer para as outras classes. Então, fazendo o mesmo raciocínio, esse 215,3 que tenho aqui, foi conseguido simplesmente pegando 2 vezes PQ, né? A fórmula diz 2PQ, e multiplico por 500, me dá 215. No caso do homocigoto a pequeno, eu pego 0,31, elevo ao quadrado, multiplico por 500, me dá 48. Se eu somar isso, me vai dar 500. Tá? Número de observados é igual ao número de esperados. Ok? Um detalhe que não deve ser esquecido é como se calculam os graus de liberdade. Vamos ver o que são graus de liberdade. Observen que graus de liberdade é definido como número de classes esperadas calculadas independentemente. Ok? Muita gente se confunde porque sempre se fala número de graus de liberdade igual ao número de classes menos 1. Nem sempre. Grau de liberdade é igual a número de classes menos 1, menos número de parâmetros calculados na amostra. Observen quais são os parâmetros que nós calculamos. Para calcular esses esperados, eu precisei calcular primeiro a frequência gênica. Então, quando eu calculei o valor de P, eu perdi um grau de liberdade. Ok? E com isso, eu calculei o valor de Q. Mas o valor de Q não precisei calcularlo usando a fórmula. Simplesmente fiz um menos o outro. Ou seja, é dependente, o valor de Q depende do valor de P. Então, por enquanto, perdi um grau de liberdade. Tinha três graus de liberdade originais, são 3 classes, menos 1 por ter calculado a frequência gênica. Agora, por outro lado, né, quando eu calculo o esperado na primeira classe, usando P2, vezes total, calculo o segundo, o 2PQ multiplicado pelo N, a última classe, eu não preciso calcular por fórmula. Por quê? Porque eu sei que o número total de esperados
né? Tem que ser igual aos observados. Portanto, essa última classe é dependente das duas primeiras. Ela depende dos dois primeiros resultados, de A grande a grande e de A grande a pequeno. Então, pego 500 menos 235,98 menos 215,03 e aí eu tenho 48,98. Percebem que agora tenho uma classe que ficou dependente aqui. Esse aí é aquele menos 1. Então, perdi mais um grau de liberdade, porque essa última classe não foi independente. Ele depende de resultados anteriores. Então, esse problema aqui tem um grau de liberdade só. Tinham 3, perdi 1 por averiguar a frequência gênica e perdi 1 porque uma das classes depende das classes anteriores. Então, este problema, o teste de Hardy-Weinberg para 2 alelos codominantes neste caso, é 1. E às vezes o aluno usa simplesmente N-1, 2 graus de liberdade, e aí comete um erro estatístico grave. Uma coisa que é significativa pode passar por insignificante, ou ao contrário. Bom, se nós aplicamos agora a fórmula que nós temos antes, né? Temos aqui a fórmula. Então, em cada classe, eu vou calcular o numerador. Observado menos esperado. 245 menos 235,98 me dá 9, desculpem, me dá 9,02. Na seguinte classe, a diferença é 18,03 negativa. E na terceira, é 9,02. Se somamos observado menos esperado, vai dar 0. A soma de diferenças entre observado e esperado é sempre igual a 0. Se não der 0, tem erro nas nossas contas. Daí o porquê o numerador é elevado ao quadrado. Que se eu deixasse sem elevar ao quadrado, ficaria simplesmente 0 sobre esperado. Nunca teria um Q quadrado, então. Daí o porquê a fórmula requer que as observações, as diferenças de observação com esperado, sejam elevadas ao quadrado. Ok? Então, na próxima linha, o que eu faço é elevar ao quadrado. O numerador está sendo elevado ao quadrado. 902 ao quadrado me dá 81,28. Na outra classe, eu tenho menos 18,03 elevado ao quadrado me dá 315. E na terceira classe, eu tenho, 902 igual a 81,28 ao quadrado. Já tenho, então, observem, observado menos esperado ao quadrado. Falta dividir pelo esperado. Dividindo, então, 81,28 dividindo pelo esperado, 235,98 me dá 0,34. Na seguinte classe, 1,51. E na terceira, 1,66. Se eu somar, observem, tem um somatório aqui, me dá 3,52. Esse é o valor do Q quadrado calculado. Agora que temos esse valor, eu quero saber se ele é significativo ou não. Para isso, a gente usa a distribuição de Q quadrado teórico. É uma tabela de Q quadrado. Acho que todo mundo deve conhecer uma tabela de Q quadrado. Como esse problema tem um grau de liberdade, então a gente procura nessa tabela
geralmente vem as probabilidades assim, 99%, 90%, 75%, 50%, 25%, 10%, 5%. Quando chega em 5 graus de 5, probabilidade de 5%, na primeira linha tem os graus de liberdade. 1. Então eu vou pegar o cruzamento. Deixa eu ver se aqui eu tenho aqui. Aqui, ó. Esta é uma figura que me representa a distribuição teórica do Qi quadrado. Essa figura é uma figura que representa mais ou menos todos os graus de liberdade. E nós vamos a falar só aquela correspondente a 5%. Observe que essa figura não é normal, tem uma cauda para o lado direito. Na abscissa, nós temos os valores de Qi quadrado. Começa com 0 e vai aumentando de esquerda para a direita. Nas ordenadas, eu tenho as probabilidades. Observem o Qi quadrado quando é pequeno. Aqui, primeira barra preta que nós temos aqui. Quando eu pego essa barra, né, e vejo o cruze com a curva, ela tem uma probabilidade muito alta de acontecer. Ou seja, a observação e o esperado, as observações e os esperados se ajustaram, porque a probabilidade de acontecer é muito grande. Mas se o Qi quadrado começa a aumentar, vemos a segunda barra preta aqui, quando ele começa a aumentar, o cruze com a curva caiu. A probabilidade, então, vai caindo à medida que o Qi quadrado vai crescendo. A maior Qi quadrado, menor a chance dele acontecer. Continuando, se nós colocamos aqui linhas verticais aqui, chega um ponto onde o cruze dessa linha perpendicular com a curva me dá uma probabilidade de 5%. Com 1 grau de liberdade, na linha de 1 grau de liberdade, esse cruze, né, corresponde a um valor igual a 3,841. Este é chamado o Qi quadrado crítico. Por quê? Normalmente, em biologia, nós aceitamos que um fenômeno qualquer, né? Eu estou testando uma hipótese, e eu vou aceitar um determinado modelo se ela tiver uma chance grande de acontecer. Se tiver uma chance muito pequena, eu vou rejeitar. Então, esse ponto 3841 está limitando exatamente esse gráfico. Tudo que estiver à esquerda tem probabilidades maiores que 5%, eu aceito o ajuste. O que estiver à direita, que é a parte branca, são valores menores que 5%. A chance de acontecer a proposta que estamos fazendo, né? A chance de acontecer que nossas observações estén de acordo com o modelo são cada vez menores que 5%. Então, como é tão baixa essa probabilidade, eu rejeito. E aí eu digo que esse valor, por exemplo, me dá um Qi quadrado calculado, me dá 4,75. Opa, 4,75 está à direita de 3,84. Não é? Se está à direita, sua chance é menor que 5%. Então eu digo, esse Qi quadrado é significativo. Então eu vou, se ele é significante, não existe ajuste entre observado e esperado. Aí rejeito que essa população, né, que estou testando esteja em equilíbrio. Decimos, não está em equilíbrio, não está de acordo com a lei do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Se o calculado for maior que 3,841. Observen o seguinte.
para entender melhor isso aqui, observem a tabela do Q quadrado. Como falei antes, na primeira coluna você vê graus de liberdade. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E na parte superior eu tenho as probabilidades. 99%, 95%, 90% e até chegar a 5%. Quando chego a 5%, meu problema tem quantos graus de liberdade? Tem 1 grau de liberdade. Então eu pego o cruce entre 1 grau de liberdade e 5% é 3,841. Ou seja, se meu valor ficar abaixo de 3,841, eu aceito o ajuste do modelo. Se me dá maior que 3,84, vai ter valores menores, probabilidades menores de acontecer. Eu vou rejeitar. Quando eu rejeito, eu falo que quadrado é significante. Quando eu aceito, eu digo esse Q quadrado é insignificante. O que é insignificante? Que eu estou testando a diferença entre observado e esperado. Essa diferença não é significante. Ou seja, estatisticamente são iguais. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui e se algum de vocês está com alguma dúvida sobre aquilo que nós falamos até agora, pode falar agora. Ninguém tem dúvida sobre aquilo que foi falado? Quem quiser, pode fazer perguntas. A Luciana, por enquanto, só a Luciana Agostinho comentou que está sendo muito didático e aguardamos perguntas aí. Vocês podem colocar no chat, se vocês se sentirem, não quererem interromper o raciocínio do professor, embora ele tenha autorizado, até estimulado, né? Vocês podem fazer perguntas no chat, eu transmito ao professor no momento que for mais oportuno, tá bom, pessoal? O senhor pode prosseguir. Ok, então voltemos a nosso teste aqui. Já calculamos então como calculamos o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Este é o primeiro teste que a gente faz quando a gente tem um problema no qual nós queremos averiguar se um determinado polimorfismo está associado a algum tipo de doença. Então, a primeira coisa a ser feita é ver se o nosso polimorfismo está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ok? Então, eu uso esse método, a primeira coisa. Uma vez calculado se está em equilíbrio, observem que aqui tem o valor p-value 0,0606. Esse p-value, né, quando eu tenho simplesmente a tabela do Q quadrado, eu simplesmente vou comparar se é maior ou menor que aquele 3,84. Se for maior, é significante. Se for menor, não é significante. Então, a gente fala, né, meu Q quadrado foi significante porque tem uma probabilidade menor que 5%. Tá ok? É a única coisa que a gente fala. Mas se tiver um programa, nos programas estatísticos, né, eles em geral já vêm com a probabilidade, né? Então, eu tenho um programinha, né, que depois posso apresentar para vocês, em que eu dou o valor do Q quadrado, calculado, e os graus de liberdade, e ele me diz qual é a chance de acontecer. Neste caso, 3,52, que é o que nós encontramos, se eu aplico o programinha, né, ele me diz que ele tem uma chance de 6% de acontecer. Se tem 6%, é maior que 5%, aceito que o modelo mostra que minha população está em equilíbrio, porque não é significante. Acima de 5% não é significante. Abaixo de 5% é significante. Em probabilidade, ou seja, Q quadrado, em outras palavras, se o Q quadrado é menor que 3,84, não é significante. Ou seja, existe ajuste. Se for maior que 3,84, ele é significante.
Se eu tiver um programa, ele me vai dizer qual é a chance dele acontecer. Neste caso, não é significante, porque ele está à esquerda, né? 3,52 é menor que 3,84. Vamos continuar. Depois que eu fiz isso, vamos agora a um problema que nós chamamos estudo caso-controle. Observe. Neste caso específico, eu vou ter para verificar se um polimorfismo ou um SNP qualquer está associado com uma doença, né? Eu vou utilizar um exemplo teórico inventado aqui por mim, né? Mas os passos necessários que eu tenho que fazer são os seguintes. A primeira coisa é colocar, primeiro, uma amostra contendo os dados com os casos, ou seja, com os doentes. Quando a gente fala caso, é doente. E o controle são os sadios. E isso colocamos nas colunas, casos e controles. Nas linhas, nós vamos colocar o genótipo. Imaginemos um SNP qualquer e uma doença qualquer, onde os genótipos são GG, GT e TT. Ok? Com esses valores, 30, 72, 65, entre os casos. E entre os controles eu tenho 188, 237 e 75. Eu tenho 167 casos e 500 controles. Isto é outra coisa importante. Em medicina é muito difícil a gente conseguir amostras. Isso é uma dificuldade muito grande para todos nós. Mas, quando nós trabalhamos com associação, o que é recomendável é que o número de controles seja muito superior ao número de casos. Quanto maior o número de controles, mais exatos são nossos resultados. Infelizmente, nem sempre conseguimos isso. Temos que fazer com os controles que a gente conseguir encontrar. Ok? Mas o recomendado é que os controles sejam os maiores possíveis. Se possível, usar as frequências encontradas na população geral. Aí eu tenho o melhor controle. Bom, mas neste caso eu tenho 500 controles e 167 casos. O que nós fazemos? Primeira coisa a ser feita é verificar o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Isso é feito em cada uma das amostras. Aquilo que nós vimos anteriormente na horizontal, agora vou colocar na vertical. Ou seja, vou fazer as contas na vertical. Então, vou fazer as contas para os genótipos. Nos casos, GG é 30, GT 72, TT 65. Calculo o valor da frequência G, em primeiro lugar. Então, fazendo o mesmo cálculo, seria 2 vezes 30 mais 72, dividido pelo dobro de 65, que é 130. Né? Desculpem, o dobro de 167. Isso me dá um valor de P igual a 39%. Está claro? Não vou repetir isso porque é a mesma coisa que está lá em cima, só que agora nas colunas estou fazendo o mesmo cálculo. Vocês podem ver que aqui do lado direito eu tenho esses cálculos aqui. Fiz os cálculos que nós usamos no exemplo anterior. Observado menos esperado ao quadrado, e depois observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado. A soma me dá 607. Então, nos casos, o Q quadrado é 1,60. Né?
Bom, se dá 1,60 menor que 3,84. Nós já vimos que o Qi quadrado crítico é 3,84. Se é 1,60, ele é um Qi quadrado não significante. Aceito que ele está em equilíbrio, nos casos. Faço a mesma coisa com os controles. Observem, as frequências são diferentes. 188 duas vezes, mais 237, dividido por 1000, me dá 61%. O valor de Q é 38%. Né? E o Qi quadrado dá 0,0005. Né? Um Qi quadrado extremamente pequeno. Mas quanto menor, sua probabilidade é grande. Né? A probabilidade de ter esses valores aqui é quase 1. Vocês podem ver que aqui é quase 1. Ou seja, está em perfeito equilíbrio, praticamente. O outro tem um desvio, mas não é significante. Esse desvio não é significante, porque a probabilidade é 44% ou 45%, né? Que é uma probabilidade alta de ajuste entre os dados observados e o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, neste caso, tanto os pacientes como os controles estão em equilíbrio. Perfeito. Vamos continuar. Depois que verificamos que eles estão em equilíbrio, tanto casos como controles, agora vou testar, observem, eu vou testar se a distribuição de casos é semelhante à distribuição de controles. É outro Qi quadrado. É outro teste do Qi quadrado. E eu poderia utilizar aquela fórmula original. Observado menos esperado, elevado ao quadrado sobre esperado. Essa é a fórmula original, que posso usar aqui. Mas, quando eu faço isso, eu tenho que calcular esperados. Então, observem o seguinte, que em lugar daquela fórmula, existem fórmulas de Qi quadrado alternativas que diminuem o número de operações matemáticas. E eu vou mostrar isso aqui. Observem. No caso do GG, nos casos, eu tenho 30 casos. O total de GG, considerando casos e controles, é 218. Certo? Se eu dividir 30 sobre 218, me dá 13,76%. Então, o número de casos entre todos os GGs é de 14%. Quando eu faço a mesma coisa entre os heterocigotos, a chance de casos entre os indivíduos heterocigotos já passou para 23%. Não é o mesmo que no caso dos homocigotos. No UTT, o P passa 46%. Vocês percebem aqui que as proporções de doentes dentro de cada genótipo são diferentes. Né? As proporções em cada genótipo, as proporções de doentes em cada genótipo são diferentes. E eles vão aumentando do GG para o TT. Isso já vai me indicando uma direção. Opa, se vai crescendo o número de doentes em TT, é provável que o TT seja associado à doença. Essa é uma primeira indicação, mas é só impressão. Preciso provar isso estatisticamente. Bom, posso fazer a mesma coisa com a seguinte coluna, com controles. Pegando
188 sobre 208, eu vou conseguir a proporção de sadios no grupo GG. Mas espera aí. Se eu estou dividindo ambas colunas por 218, na verdade eu não preciso utilizar essa segunda opção. Basta eu averiguar a proporção de casos. Porque a proporção de controles não é nada mais que 1 menos os casos. É dependente do primeiro. Foi entendido isso? Ou seja, a doença é uma variável dicotômica. Eu tenho doentes e controles, não é? E as frequências de doentes mais a frequência de controles dá 1. Portanto, basta eu trabalhar com a primeira coluna, com os casos, que é o que nos interessa. Isso faz com que a fórmula do Q quadrado, usando manipulação algébrica, eu chego a uma outra fórmula, que é a que vou mostrar aqui, que provavelmente, dificilmente vocês encontrem em livros básicos de estatística. Tá? É muito usado por nós em genética. Mas observem agora. Eu tenho a proporção de doentes em cada um dos genótipos. 13, 23, 46. A mesma conta eu faço com o total. Total de casos é 167. Total de controles é 500. E total de indivíduos, né? Total de indivíduos, sem considerar casos e controles, é 667. Se eu faço a mesma conta anterior, número de casos sobre o total, me dá 25%. Ok? Me dá 25%. Que valor é esse? Esse é o valor médio, de casos nesse grupo inteiro. Essa é a média de casos no grupo inteiro, sem considerar especificamente cada um dos genótipos. Muitas vezes, o GG e o GT têm valores parecidos. Isso já me está indicando que provavelmente eles são simplesmente dominantes. O G pode ser o dominante. Mas nesse caso específico, eles são bem diferentes. Então aqui eu tenho, provavelmente, cada genótipo se comporta diferentemente. A média é 25. O primeiro é muito baixo, é 25. O heterocigoto é 23% parecido com a média. Mas e o TT é 46%, que é quase o dobro. Então, eu vou testar isso. Como? Observem. Mudando a fórmula do Q quadrado. E como se calcula esse Q quadrado? Observem. Os valores de P que estão aqui é a proporção de casos. Esse P significa proporção de casos. Tá? Na primeira é 13%. Na segunda, 23%. E na terceira, 46%. Mas nós devemos levar em consideração que esses valores foram calculados com um N diferente em cada caso. Eu tenho 218 no grupo GG, 309 no grupo GT e 140 no grupo TT. Portanto, esse valor de P que está calculado aqui foi calculado com amostras de tamanhos diferentes, se consideramos cada genótipo como uma pequena amostra. Então, é necessário que estes valores, assim calculados, sejam ponderados pelo número de casos em cada
em cada um dos genótipos. Então, eu pego o valor de P, 0,13, multiplico por 30. Multiplicando por 30, observen que aqui eu coloquei casos, coluna A. Na coluna B, controles. Então, aqui eu coloco P, multiplico por A. Então, 0,1376 vezes 30 me dá 4,1284. No segundo caso, me dá 23,30 multiplicado por 72, me dá 16,7767. No terceiro caso, me dá 46% vezes 65, me dá 30,1786. Estes aqui são os valores de casos ponderados pelo tamanho mostral. A mesma conta faço com o total. A mesma coisa faço com o total. 25% multiplicado por 167 me dá 41. Observe que não calculei em nenhum instante, não calculei nenhum esperado. Tá? Nesse método aqui, eu não preciso calcular esperados. Simplesmente, eu vou somar nesses valores que são ponderados, eu vou somar as partes. GG, GT, TT, vou somar o PA. A soma de 4, 16 e 30 me dá 51,0837. E no total, eu tenho 41. Essa diferença é a que me permite calcular o Q quadrado. O Q quadrado não é nada mais que 51,0837 menos 41,8126. Esse seria o numerador. Porém, ele é corrigido, né? Ele é corrigido por PQ. O que é PQ? P é o total aqui, 0,25, e Q é 1 menos 25. Essa é a variância de uma distribuição binomial. Já falei que isto é binomial. A doença é binomial. Falei que a proporção de doentes e os não doentes é binomial. Então, a variância é PQ. Essa diferença, 51 menos 41, eu vou corrigir pela variância. Ou seja, dividir por PQ. E é o que nós fazemos aqui. Observem, o valor de P é 25,04. Esse 25,04, né, é o que está aqui, ó, né? 1 menos 25,04 me dá 74,96. E o Q quadrado, aqui está 49,30, eu vou deletar, tá? E vou calcular o Q quadrado. É muito fácil. É igual a, abro parênteses, agora o numerador, 51,830837, né? Menos 41,81. Fecho e vou corrigir pela variância, que é PQ. Abro parênteses, multiplico P vezes Q. Fecho e me dá 49,3966. Extremamente significante. Agora observem o seguinte. Como consigo a significância? Quando eu tenho uma tabelinha aqui, casos e controles, observem quantos graus de liberdade tenho aqui. A primeira coisa que devemos ver é o seguinte. Cada uma dessas casas é uma classe, né?
Cada uma destas classes é uma. Quantas tem em total? São 6. Eu tenho 6 classes aqui. Né? Agora, dessas 6 classes, né, quais são as independentes? Observem, quando eu calculo qual é o esperado de casos no GG, né? Qual é o esperado disso? A proporção que nós encontramos foi 0,13. E eu preciso calcular o número de controles entre o total? Não preciso, porque 1 menos esse valor 0,13 me dá a proporção de controles. Ou seja, esse segundo valor dos controles, ele é eliminado. Isto é, ele é dependente de este valor 13,76. Portanto, o que averiguei independentemente foi este. No segundo caso, a mesma coisa. Calculo a probabilidade de casos no GT. O número de controles no GT não preciso calcular, porque eu faço simplesmente 1 menos 23,30 me vai dar o número de controles. Então, aqui perdi outro grau de liberdade. Já estou perdendo 2. Estou perdendo esses 2 primeiros. E esse terceiro aqui, né, que dá 0,46, né? Também, esse daí também é dependente, porque isso aí tem que dar 167. Se dá 167, e eu faço 167 menos 30, menos 72, me dá 65. Ou seja, essa última também é dependente. Ou seja, quais são os únicos valores que eu calculo independentemente? 2. A proporção de casos em GG e a proporção de casos em GT. Parece complicado, né? Mas não é. Quando eu tenho um problema com uma tabela de contingência, isto aqui é uma tabelinha de contingência 2x3. Quando vocês tiverem uma tabelinha com 2 colunas, como está aqui, o número de graus de liberdade não é nada mais que o número de linhas menos 1. Quantas linhas tenho? 3. Então, graus de liberdade igual a 2. Então, para calcular o p-value, né, simplesmente eu vou naquela tabela da distribuição, né, e aí vou procurar o valor 2, graus de liberdade, e vou ver qual é o crítico. O crítico está aqui. O crítico é 5,991. 2 graus de liberdade e 5%. Meu valor foi 49. Você tem uma chance extremamente pequena. Lembre que quanto maior o Q quadrado, a chance de acontecer é menor. E aqui me dá um valor 49, que deve estar muito lá para a direita. 1%, 1 por 1000. Observe que 1 por 1000 é 13, e eu tenho 49, ou seja, é menos que 1 por 1000 ainda a chance. Por isso é que toda vez que temos esse tipo de coisa, né, uma chance muito pequena, a gente representa normalmente por 3 zeros. Mas este caso, como é 49, até 4 zeros serve. A chance é quase praticamente zero de acontecer. Tá ok? Bom,
Este es el resultado estadístico. No esquecer a inferência científica disto. Uma coisa são os números, né? Uma coisa é o valor que me dá o teste estatístico. Ele me diz que é extremamente significante. Mas o que estou testando neste caso? Neste caso, estou testando se a distribuição de casos é similar à distribuição de controles. E ele tem uma chance extremamente pequena. Ou seja, rejeito a hipótese de que eles são similares. Eles são diferentes. Se esse aqui quadrado aqui, gente, se esse aqui quadrado aqui fosse, por exemplo, 3,20, ele me diz que o Q quadrado não é significante. Por quê? Porque é menor que 5,99, que é o crítico, como vimos na tabela. Se é menor, não é significante, portanto, aceito que casos e controles tenham a mesma distribuição. Vale a pena a gente procurar associação? Não. Não vale a pena. Então, para a análise. A gente para nesse instante se o Q quadrado não for significante. Eu vou continuar a análise somente quando ele é significante. Ou seja, quando a distribuição de casos seja diferente da distribuição de controle. Ou seja, quando o Q quadrado for significativo. E já falamos que quando ele é muito pequeno, ele é significante. Aqui é quase zero. Então, é extremamente significante a diferença entre casos e controle. Então, posso continuar a análise. Observem que o Q quadrado foi 49. E agora vamos fazer uma outra coisa. Vamos continuar a análise. Observem agora o seguinte. Um erro muito comum, cometido inclusive nas revistas, quando há publicações em revistas, é quando o número de mutantes, em geral, é muito raro, né? Muita gente simplesmente junta os raros com os heterocigotos. Os raros com os heterocigotos. Tá ok? Por quê? Porque como é muito raro, eu junto com o heterocigoto. Isso é errado, gente. Isso é errado. Nós temos que... Eu só posso juntar dois grupos quando o Q quadrado me diz que esses grupos são iguais. Estatisticamente iguais. Por isso que nós temos agora um Q quadrado significativo e eu tenho que ver agora se essas classes aqui, GG, GT e TT, são independentes entre si ou se eles são semelhantes um com o outro. E para isso, então, eu faço o que chama partição do Q quadrado. Partição do Q quadrado. Observe. Então, nesse primeiro aqui, depois desse cálculo inicial de homogeneidade, né? Nesse caso são heterogêneos. Então, eu vou juntar o GG e GT. Tem aqui GG e GT. Só entre esses dois grupos, vou fazer o mesmo cálculo. Observe que todo se repite, todo igualzinho aqui, é igualzinho aqui, ó. Só que já retirei o TT. Retirando o TT, a soma de PA me dá 20,9051. E no total, né, me dá 19,74. Se eu fizer o Q quadrado me dá 6,19. Tá ok? Aí é significante. Por quê? Quantos graus de liberdade tenho agora?
Observen que essa tabelinha é 2 por 2, duas colunas. Quando tenho duas colunas, grau de liberdade igual número de linhas menos 1. Ou seja, aqui tenho 1 grau de liberdade. E 6,19 é maior que 3,84. Portanto, ele é significante. Se eu procuro no programa que calcula isso, ele me dá 1%. Ele tem uma chance de 1,28% de acontecer. Uma probabilidade muito pequena e, portanto, não posso juntar o homocigoto GG com o GT. Ok? Não posso juntar. Agora, mas eu posso, talvez, fazer o seguinte. Um detalhe, antes que eu esqueça. Quando se faz a partição do Q quadrado, o valor 2504 que nós tínhamos na análise de todos os grupos em conjunto, ele não se mexe mais. Ele é repetido em todas as outras, porque essa seria a média da população em geral. E ele tem que permanecer. Por isso que isso aqui fica fixo. 2504 e 7496. Isso fica fixo. Mas a fórmula é igual. Faço 20,9055 menos 19,74 me dá, dividido por PQ, vai me dar 6,19. Significante. E se quero a probabilidade é 1,28%. Ok? Se eu conseguir isso, gente, eu posso agora, né, calcular qual é o risco nesses dois grupos. E eu tenho uma estimativa do risco de doença, né? Eu tenho uma estimativa do risco de doença, né, usando uma tabelinha 2 por 2, que é esse caso aqui. E para isso, então, eu vou usar uma outra fórmula, né, de OR, que não é nada mais que odds ratio, né, que é razão de proporções, onde eu vou calcular primeiro este valor aqui. Opa. 7.110. De onde saiu esse 7.110? Observem que quando eu tenho uma tabelinha 2 por 2, a gente define isso por convenção. A gente define essa casa primeira aqui como A, B, C e D. Tá ok? Então, eu vou calcular primeiro a diagonal principal. 30 vezes 237. Isso me dá 7.110. AD. Lembre que é A, B, C, D. A multiplicado por D me dá 7.110. E pego BC, que seria 188, vezes 72, me dá 13.536. O OR é AD sobre BC. Bom, quando eu faço AD sobre BC, ele me dá um valor aqui, ó, 0,53. Tá ok? 0,53. Esse é o risco. Bom, vamos ver o seguinte. Quando a gente observa para o valor de A, valor de B, valor de C e de D, observem o seguinte detalhe. O que é o A? O que é o A? Número de casos com GT. E D é o número de controles com GT. Tá ok? Então,
eu tenho aqui, nessa multiplicação AD, eu tenho casos com GT e controles, desculpe, casos com GG, e os controles com GT. Ou seja, sadios com GT. Esse é o eixo principal. Casos com GG e controles com GT. Ok? E no outro caso temos sinais contrários. Aqui eu tenho os controles com GG e os casos com GT. É o contrário. Quando me dá? Agora imaginemos o seguinte, que AD e BC são iguais. Se fossem iguais, o que aconteceria se eles fossem iguais? O OR está aqui, vou deletar aqui, a fórmula de OR é muito simples. É igual a AD dividido por BC. Me dá 0,53. Mas se eles fossem iguais, qual seria o valor? Se forem iguais, por exemplo, 71 e 10 dividido por 71 e 10, me dá 1. Né? Me dá 1. Olha, se ele dá 1, é porque não existe associação. Tá ok? Só vai existir associação se ele for estatisticamente diferente de 1. E observem também o seguinte, que esse valor é menor que 1. Quando dá menor que 1, isso significa que esse valor que está na letra A, que é indivíduo GG, está com casos. Né? Indivíduo controle está com os sadios. Mas, como o valor aqui é maior em BC é maior, então, na verdade, quando dá menor que 1, eu posso afirmar, se o Qi quadrado foi significante, lembrem disso, se o Qi quadrado foi significante, e o valor de OR me dá menor que 1, essa primeira linha não é o fator de risco, ele é um fator de proteção. Ou seja, quem tem o genótipo GG está protegido contra os casos, contra a doença. Percebem? Esse é o raciocínio. Então, aqui me está dizendo que o GG está protegido contra a doença, porque casos é doença, lembre. Então, o que eu posso fazer? Em Qi quadrado, eu posso alterar as linhas à vontade. Posso colocar o GT para cima e GG para baixo. O que vai acontecer quando eu fizer isso? O que vai mudar é simplesmente a posição de AD e BC. Um vai passar para cima e o outro para baixo. Ok? Então, não preciso repetir a análise mudando as linhas. Simplesmente eu faço a inversa desse valor aqui, a inversa de OR, a inversa é 0,53, deleto aqui, igual a 1 dividido pelo OR, me vai dar 1,90, maior que 1. Maior que 1. Isso me diz, então, que o risco do GT
né? Em relação ao GG, é quase 2 vezes maior. Ou seja, o heterocigoto, em relação ao GG, ele tem um risco quase 2 vezes maior de apresentar a doença, se ele tiver o genótipo GT. Já achamos um resultado interessante, tomando como base o GG, que é, nesse caso, o protetor, porque lembrem que ele tem a menor proporção de doentes. Continuando nossa análise, como falei antes, que a gente tem que partir de tudo. Agora vou pegar o GT com o TT. Faço exatamente a mesma coisa, né? Fazendo a mesma coisa, observem qual é o valor do Qi quadrado, né? As contas são as mesmas que nós fizemos aqui antes. 46 aqui e 41 aqui. 46 menos 41 dividido por PQ, que é 25 vezes 0,74, vai me dar 27. Grau de liberdade igual a 1, significante, e observem agora o que acontece. Me dá um OR igual a 0,35. Opa, se dá 0,35, então o GT está protegido. Protegido em relação ao TT. Então, o risco é do TT. Como é significante o Qi quadrado, então, e aqui me deu proteção para o GT, então inverto, como fiz antes, e eu tenho quase 3 vezes maior. Os indivíduos TT têm um risco quase 3 vezes maior de contrair a doença. Ou seja, o GG é o protetor, o heterocigoto, por aparecer com um alelo T envolvido, então ele tem maior risco, que é quase 2 vezes maior que o GG, que não tem o alelo T. E quando tiver 2 valores de T ou 2 alelos T, o risco passa para 2,85, quase 3 vezes maior que o heterocigoto. Agora comparo o TT com o GG, que não tem o alelo T. Observem que a conta é exatamente as mesmas contas que fiz até agora. O Qi quadrado aumentou mais ainda. O Qi quadrado ficou 48. E o OR foi 0,18, que significa que o GG é protegido quando está frente ao TT. Invertendo, me dá o risco do genótipo TT, né? Está associado com a doença 5 vezes maior do que o GG, que não tem o alelo T. Ficou claro? Imagino que agora vocês já devem estar procurando algumas questões, mas vamos continuar ainda. Esta aqui é simplesmente a fórmula alternativa que eu uso para calcular os valores de OR, né? Quando o OR me dá maior que 1, então já sei que o risco é da primeira linha. Se me dá menor que 1, o risco é da segunda linha, que é o que nós encontramos com as análises anteriores. Está claro? Mas, além disso, vocês conhecem um método chamado meta-análise.
O que é meta-análise? Essa tabelinha que nós temos aqui, né? Essa tabelinha original que nós tínhamos, né? Eu posso colocar ela, né? De uma maneira diferente. Em lugar de uma tabela 2x2, vou colocar ela na horizontal. Aqui eu tenho aqui A, C, que é os casos, lembrem? A, C. Tenho aqui casos, né? E BC na mesma linha. Tenho o total, né? E procuro agora, por exemplo, eu vou comparar agora. Desculpem, esqueci de falar o que é meta-análise. Meta-análise é o seguinte. Muitas vezes, quando a gente olha para a literatura, nossos resultados não batem com aqueles encontrados na literatura em geral. E isso acontece muito quando se trata de SNPs. Por quê? Porque existe um efeito muito forte do grupo étnico entre os japoneses. Você tem uma distribuição genotípica diferente do que em europeus, diferente do que em América. No Brasil, que é uma mistura total de grupos étnicos, complica mais ainda, né? E nós temos, quando fazemos esse tipo de análise, se queremos afirmar que um determinado alelo é responsável ou ele está associado com uma doença, temos que ver se isso se repete em outras populações. Temos que ver se isso se repete em outras populações. E o que a gente faz, então, é analisar nossos dados com outros da literatura. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver, 30, 180. Eu peguei. Vamos ver aqui. Peguei esse aqui, por exemplo. Foi este. 30, 188, 72, 37. Vamos ver aqui. Peguei o último. Quando comparei o último, eu peguei este aqui. E coloquei na linha. Então, quando eu faço a meta-análise, existe uma série de regras para procurar na literatura, né? Tem que ser o mesmo método, tem que ser mais ou menos as mesmas condições, uma série de requisitos que não dá para explicar aqui, mas você procura na literatura dados semelhantes àqueles que você utilizou. Por quê? Porque você tem uma amostra, em geral, pequena. Para que ela se torne mais ou menos mais consistente, você procura amostras maiores, comparações com outras populações. Aqui, na amostra A1, eu coloquei o exercício que nós fizemos, tá? Só que agora de uma maneira linear. Em lugar de uma tabelinha, coloquei uma maneira linear. E observem o que nós fazemos com ele. Em cada uma dessas linhas, na nossa amostra, pegamos, por exemplo, o OR 184. Tá ok? Bom, existe um método que é chamado método de Wolff. Foi criado em 1955, né? Em que ele faz um cálculo de homogeneidade entre amostras de diversos locais. E ele faz o seguinte: ele pega o OR e tira o logaritmo natural dele. O logaritmo de OR aqui, na primeira linha, é 1,692 negativo.
E procura na literatura outras populações. Aqui eu coloquei 5 diferentes, né? E aqui temos os ORs, e eu tenho aqui, então, os logaritmos. Para calcular a variância em esses casos é igual à soma das inversas dos números esperados. Ou seja, para calcular 0,067, que seria a variância da primeira amostra, que é a nossa, seria 1 sobre 30, mais 1 sobre 65, mais 1 sobre 188, mais 1 sobre 75. Isso me dá a variância. A variância de quê? Do OR. Bom, o que acontece com essa variância? Bom, o que nós fazemos é inverter, tá? Inverter esta variância. Invertendo a variância, gente, você vai me desculpar que não explique o que significa cada um deles. Vocês vão agora acreditar em mim. A inversa da variância é chamada quantidade de informação. Então, a quantidade de informação, que não é nada mais que o inverso de 0,67, é 14,843. Essa conta que eu faço aqui, pego o OR, tiro o logaritmo, calculo a variância e calculo o inverso da variância, que é chamada quantidade de informação. Essa quantidade de informação, eu elevo ao quadrado o I, elevo ao quadrado e multiplico por essa quantidade de informação. Gente, isso me dá um Q quadrado. Isso me dá um Q quadrado. E essa conta é feita em todas as outras amostras. Aqui eu tenho 5 amostras. Uma que é a nossa e 4 que são de fora. Em todos eles calculo um Q quadrado, então. E calculo também no conjunto inteiro. Aqui eu tenho todas as amostras em conjunto. E faço uma coisa similar àquilo que nós fazemos ou fizemos na parte superior. Eu pego a soma dos Q quadrados, 362, menos esse 356, que é na amostra total. E isso eu coloco agora numa tabelinha que não é nada mais que um teste de heterogeneidade entre as amostras. Observem. O que é esse 362,293? Não é nada mais do que esse Q quadrado aqui, ó. A soma dos Q quadrados. Agora, por outro lado, eu tenho desculpem, eu tenho aqui agora o Q quadrado calculado no conjunto das amostras. 3, 5, 6. Isso significa, né? Isso aí é chamado significância. Este aqui é o Q quadrado total, que é a soma das partes, e este aqui é a significância do conjunto inteiro. Se eu pego o total menos a significância, eu tenho a heterogeneidade. Agora observe, no total, são 5 amostras, né? Os graus de liberdade, 5. A significância é uma tabelinha 2x2. Lembra que é uma tabelinha 2x2? Então é 1. 356, Q quadrado 356 com 1 grau de liberdade, me dá um P igual a 0,000000. Praticamente
un Q cuadrado extremadamente significante. Y 6,04 va a ser 5 menos 4 amostras. O, desculpen, 5 menos 1 me dá 4, a soma dá 5, é isso mesmo. Então, aqui eu tenho 4 graus de liberdade. Se eu vou para ver qual é o valor p-value dele, né, nós vamos ver que 6,004 com 4 graus de liberdade tem uma chance de praticamente 20%. Tá ok? Desculpem, é isso, 20%. Se o 20% está acima do nível de significância, que é 5%. Ou seja, essas amostras, essas 5 amostras, são homogêneas. São amostras homogêneas. Sendo homogêneas, o que vale é a significância dos grupos em conjunto. Agora, pegando esse conjunto inteiro aqui, né, do total, eu vou calcular o OR total, que é esse aqui, 0,16. 0,216, desculpe. Tá ok? E como inferência, observem que 0,216 é menor que 1. O GG, né, ele está protegido contra o TT. Então, 1 sobre 2,16 me dá 4,630. Então, esse é o risco do TT em relação ao grupo GG. E isto já não vale mais só para o Brasil. Isto vale para todo esse conjunto de amostras que nós encontramos na literatura. E, portanto, se torna uma coisa consistente. E assim encontramos, então, a associação do genótipo TT em relação à doença. Pode-se fazer mais ainda. O que acontece se, em lugar de testar genótipos, eu testo os alelos? Aí é fácil. É só contar quantos alelos A tem, quantos alelos eu tenho em cada amostra. E vou ter uma tabelinha, né? 2 por 2, e vou calcular. Fazer a mesma coisa. E aí, então, se eu fizer por alelo o mesmo sistema, tá? Tudo isso que nós fizemos aqui, né? Depois que nós descobrimos toda essa análise anterior, eu posso calcular, por exemplo, o número de alelos a grande. Alelos aqui G. Alelos a G seriam 30, 2 vezes dele, 60, mais 72, 132 alelos em casos. E nos controles seria 188 vezes 2, mais 237. Número de alelos G nos controles. O alelo T, 2 vezes 65, mais 72, né? Nos casos. E nos controles, 2 vezes 75, mais 236. Agora tenho os alelos, já não mais os genótipos. E o sistema é exatamente igual àquele que nós fizemos com os genótipos. Vou ter uma tabelinha 2 por 2, né? Igual a essa que nós fizemos aqui, só que com alelos. Tá ok? E vamos a testar, então, qual é o efeito do alelo. Aqui o que nós calculamos foi o efeito dos genótipos. E com isso, nós terminamos a nossa análise. Eu espero que vocês tenham
entendido pelo menos, tem uma noção de como aquilo que aparece nos trabalhos científicos não são coisas complicadas, não. A diferença está em que eles usam programas estatísticos que fazem isso praticamente automaticamente. E eu, o que faço, são este tipo de análise. Só que fazer essa análise aqui, observem que requer uma série de manipulação de dados, né? Uma série de manipulação de dados, e que muitas vezes a gente pode cometer erros, né? Mas eu sei como interpretar aquilo que vem na literatura, porque é exatamente isto, ou uma maneira parecida, para tentar encontrar essa associação entre SNPs com algum tipo de doença. Inclusive, eu já programei em Excel isso. Eu tenho programas já que me fazem todo esse trabalho aqui, automaticamente. Eu simplesmente, o que eu faço é, a partir dessa tabelinha primeira, isso sim faço inicialmente, e depois dou os dados para esse tipo de caso controle. E ele faz essa análise. Aí ele repete esses dados e automaticamente ele vai fazendo toda essa análise que eu mostrei aqui. Um programinha que eu dou sempre para meus alunos para fazer esse tipo de análise. Como falei, não é complicado, né? Mas muitas vezes o aluno fica sem saber de onde saiu um número, por que é significante, por que não é significante, por que os graus de liberdade são assim, coisas desse tipo. Eu sempre ensino para os alunos, por exemplo, graus de liberdade. O que são graus de liberdade? E uma forma fácil de entender isso é, por exemplo, imaginar o seguinte. Provavelmente todos vocês têm filhos ou têm irmãos, né? E vocês sabem que quando uma criança vai nascer, a mãe, antes do nascimento, ela já vai comprando os sapatinhos da criança, né? Ela compra os sapatinhos aos pares, e quando a criança nasce, dá o primeiro banho e já coloca o primeiro par de sapatinhos. A partir desse dia, toda vez que a criança faz xixi ou troca de roupa, vai trocando o sapatinho. Quando chega ao redor de um ano, ou um ano e pouco, o que acontece? Chega um dia que quando a mãe quer trocar os sapatinhos da criança, a criança não quer que a mãe troque, ele quer colocar. Então, observem, a mãe diz, tudo bem, pode botar o sapatinho. A criança, inicialmente, está frente a dois sapatos, direito e esquerdo, mas ele ainda não sabe distinguir isso. Ele pode escolher entre os dois, né? Então, inicialmente, tem 2 graus de liberdade, 2 sapatos. E ele escolhe um e coloca no pé esquerdo. Suponhamos que ele pegou o sapato direito e colocou no pé esquerdo. Ele errou. Automaticamente, o segundo sapatinho também vai estar errado. Ou seja, o segundo sapato é um grau, né, de liberdade perdido. Porque esse segundo, ele depende do primeiro resultado. Então, nesse caso, quando ele escolhe errado, ele perdeu um grau de liberdade. Então, ele tinha originalmente 2 classes, perdeu um, ele ficou com 1 grau de liberdade. Se ele acertou na primeira, ele acerta na segunda. Está claro? Isso não é nada mais que grau de liberdade, gente. E é aquilo que nós usamos quando nós fazemos um teste estatístico. Nós descobrimos qual é o número de graus de liberdade. A definição dela é número de classes menos número
número de clases total, menos número de clases averiguadas independentemente. Se algum deles tem dependência de um resultado anterior, ele é eliminado. Tá ok? Com isso, damos fim a essa apresentação e espero perguntas se alguma coisa não ficou clara. Obrigado, professor Pedro. Super aula. O número de elogios aqui está sequencial, aqui está enorme. Né? A Luciana, a Roberta, a professora Carmen, a professora Joelma. A Luciana Agostinho tem uma pergunta. Ela digitou aqui no chat. Se ela quiser complementar, eu vou ler aqui. Ela faz a seguinte pergunta: por que no estudo de caso-controle deu que não é significante e no teste de homogeneidade deu significante se usamos a mesma amostra? O que o quadrado alternativo fez de diferente? Eu não sei se a Luciana quer complementar. Na análise inicial, ele deu significante, porque a análise só continua quando são diferentes. A homogeneidade, ou seja, eles são heterogêneos, que quadrado foi significante. Não foi? Agora, quando nós fazemos a análise final, nós decimos que não deu significante, mas aí estou testando outra coisa. Estou testando o que estou testando, o OR. O OR é similar entre todas essas amostras. Não sei se isso responde essa pergunta. Não é a mesma coisa quando eu falo, as distribuições entre casos e controles são diferentes. Ok? Agora, quando eu calculo o OR, né, eu estou usando todos os dados, tanto casos como controles. E estou testando a homogeneidade de ORs entre amostras. São coisas diferentes. Ok? Alguma outra pergunta? A Luciana ela falou que se confundiu, né? Agradeceu. E ela está sem microfone, por isso que ela não colocou nenhum. Tudo bem. Além da pergunta do chat, que foi da Luciana, alguma outra pergunta ou comentário? Nós tivemos muitos elogios, né? Da Carmen, da Roberta, da Joelma, a própria Luciana. Muito obrigado. A Kênia agora, professora Kênia. Carmen, pode falar. Eu achei excelente o exemplo do sapatinho. Quando você começou a falar dos mãe que compra muitos sapatinhos e coisa e tal. Eu falei, onde ele quer chegar com esses sapatinhos todos? Muito bom. Quando o garotinho começou a poder escolher, poder ter confusão, quero botar o sapato. Aí ele perdeu, se ele errar, ele perde um grau de liberdade. Muito bom. Pedro, obrigado. Você é ótimo. Parabéns. Muito obrigado pelo convite de novo. E estou à disposição de vocês quando eu tiver tempo, eu posso colaborar de qualquer maneira com vocês. Né? Aliás, eu tenho uma aluna aí minha, não sei se está presente aí, né? Alessandra, mas nós vamos encontrar-nos de novo com esses alunos na Fiocruz, então. Ok? Acabou de bateu palmas para sua aula no chat aqui. A Marcela, também do programa, também colocou, enfim. Muitas pessoas aqui gostando. Se ninguém... a voz continua aberta, né? Se alguém quiser colocar alguma pergunta, abrir o áudio ou colocar no chat. Excelente, uma aula super didática, realmente, como todos colocaram, também concordo. E se ninguém colocar mais nada, eu agradeço imensamente a sua presença, professor, engrandecendo o programa desde muito antes de eu estar no próprio programa. Então, posso dar por encerrada aqui a nossa reunião, agradecendo e abrindo voz para o senhor fazer algum comentário, né, final.
Não, eu só queria agradecer mesmo o convite que vocês me deram. E como falei antes, eu estou sempre à disposição, né? E quando eu tiver tempo, se tiver tempo, né? Já estou aposentado também na Fiocruz, então, e meu tempo agora é mais limitado mesmo, mas de qualquer maneira, como eu vou dar essa aula na Fiocruz online, então vocês podem aproveitar, os alunos podem aproveitar essa aula também, tá ok? Ó, Muito obrigado, boa noite a todos. Boa obrigado noite. por... Fica a dica para os alunos para aproveitarem todo esse conhecimento acumulado do professor Pedro, que trabalham na área e tenham dúvidas, que ele está à disposição e tem a disciplina, né, que as pessoas podem fazer. Então, muito obrigado. Com isso, eu encerro os nossos seminários de hoje. Tá? Um abraço, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Abraço, Pedro. Abraço a todos aí.